Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 1. No vídeo de hoje eu trago a parte 4 sobre o tema funções. E nela vamos discutir sobre composição de funções, função composta e função inversa. Então me acompanhe nesse vídeo. Utilizamos as funções em diversas áreas do conhecimento, como na física, ciências sociais e humanas, economia, administração, etc. Para calcular o preço de custo de uma encomenda de certo tipo de produto, uma empresa utiliza a seguinte fórmula: C de Q igual a 10 mais 0,05Q, em que C é o custo e Q é a quantidade de produtos encomendados, ou seja, o custo está em função da quantidade de produtos. Para realizar o cálculo do preço de venda, a empresa utiliza uma segunda fórmula, uma segunda função, V de C igual a 1,4C, em que V é o preço de venda e C é a fórmula anterior do custo. Com base nas duas funções apresentadas, é possível obter uma única fórmula que possibilite determinar o preço de venda, V de C, diretamente a partir da quantidade Q de produtos encomendados, realizando assim a composição entre as funções. Então eu tenho a função C de Q, a função custo em função da quantidade, igual a 10 mais 0,05Q, e o valor da venda em função do custo, igual a 1,4C. Então eu vou trabalhar com as duas juntas. Como? No lugar do C, da função aqui de baixo, eu vou substituir pela função de cima. Então vai ficar V de 10 mais 0,05Q, que é o valor da função do custo, que está aqui em cima, igual a 1,4 vezes C, mas quem quer C? O valor que está aqui entre parênteses. 10 mais 0,05Q. Então, eu vou fazer a distributiva, 1,4 vezes 10, 14, e 1,4 vezes 0,05Q, 0,07Q. Então, agora eu tenho a venda dada pela fórmula 14 mais 0,07Q, ou seja, ela está em função da quantidade de produtos encomendados. Então, eu tenho a fórmula aqui obtida, V de Q, a função. Assim, a função que possibilita determinar o preço de venda V diretamente a partir da quantidade Q de produtos é dado pela função V de Q igual a 14 mais 0,07Q. Então, é uma função composta a partir dessas outras duas que nós tínhamos. Bem, para definirmos função composta, vamos considerar as funções f e g, de maneira que o contradomínio da f seja o domínio da g. Então, f de x é de a em b e g de x de b em c. O contradomínio da f é o domínio da g. Podemos estabelecer uma função h de x que leva os elementos direto, de a a c, denominada função composta de g e f, que faz correspondência entre as funções f e g. Indicamos essa função de duas maneiras distintas, que tem o mesmo significado. G composta com f ou g bola f. Então, lê-se g composta com f ou g bola f. É a notação que apenas muda, mas o significado é o mesmo. A composição de duas funções. Bem, então, na representação por diagrama, nós teríamos o seguinte: o conjunto A dos elementos de x, o conjunto B dos elementos de y, que é igual a f de x, e o conjunto C, um terceiro conjunto agora, que representa a composta gf de x. Então, para levar diretamente os elementos de A para C, eu utilizo a composta g bola f. Bem, vamos a alguns exemplos. Dadas as funções f de x igual a x menos 5 e g de x igual a 2x ao quadrado menos 1, vamos determinar f de g de x, f composta com g de x. Então, no lugar do x da f, eu coloquei g de x. Então, no lugar do x da f, nós vamos trocar por 2x ao quadrado menos 1. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 1 menos 5. Então, 2x ao quadrado menos 1 menos 5 dá menos 6. Então, a função composta de f com g é 2x ao quadrado menos 6. Beleza. Vamos agora calcular g composta com f. G composta com f é no lugar do x da g, eu coloco f de x. É essa a leitura que nós fazemos. No lugar de x da g, colocamos a f de x. Então vai ficar o seguinte: no lugar de f de x,
eu troco por x menos 5, que f de x é igual a x menos 5. E eu vou substituir aqui no x da g, tá, o valor de x menos 5. Então, vai ficar 2 vezes x menos 5 ao quadrado menos 5. Então, o quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 5x dá menos 10x, né? E 5 ao quadrado, 25. Note que ainda tem um 2 na frente do parênteses, né? Esse 2 daqui, coloquei antes do parênteses. Então, eu vou fazer a distributiva. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes menos 5x, menos 10x, 2 vezes menos 5x, menos 10x, então por isso que dá menos 20x, e 2 vezes 25, 50, menos 1, que está aqui, né? Então, menos 1, 50 menos 1 é o único que eu consigo juntar aqui, 49. Então, a composta g com f dá 2x ao quadrado menos 20x mais 49. Nota o seguinte, que a composta f com g, f bola g, é diferente de g bola f. Então, no item A, eu encontrei 2x ao quadrado menos 6, e no item B, eu encontrei 2x ao quadrado menos 20x mais 49. Então, dizemos que a composição de duas funções, ela não é comutativa, ou seja, a operação 5 mais 2 igual a 2 mais 5 não é válida na composição. Ok? Vamos agora para o item C, a composição da g com ela mesma. Então, no lugar do x da g, eu coloco uma função. Então, no lugar desse x, eu coloco 2x ao quadrado menos 1, que é ele mesmo. Então, vai ficar 2 vezes 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 1. Tá? Eu gostaria que vocês, depois que assistissem o vídeo, retornassem a assisti-lo fazendo os cálculos, tá? No material de vocês, para que vocês compreendam todos os detalhes de cálculo. Então, 2 vezes 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado menos 1. Lembre que 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado é o quê? 2x ao quadrado menos 1 vezes 2x ao quadrado menos 1. Então, eu vou fazer a distributiva, vou colocar o 2 aqui ainda. 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado dá 4x na quarta. 2x ao quadrado vezes menos 1 dá menos 2x ao quadrado. Menos 1 vezes 2x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Daí o menos 1 que está aqui ainda permanece. Então, eu escrevi a distributiva entre parênteses. Vou multiplicar agora por 2. 2 vezes 4x na quarta dá 8x na quarta. Esses aqui eu consigo juntá-los, né? Menos 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado. Vezes 2, 8x ao quadrado. E 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá mais 1. Então, a composta de g com ela mesma é 8x à quarta menos 8x ao quadrado mais 1. Agora, item D. O valor de x para o qual a f com g, f composta com g, seja igual a g composta com f. Eu vou trabalhar com uma igualdade aqui para que as duas se tornem iguais, tá? Lembrando que ela não é comutativa, apenas aqui é uma questão algébrica, tá? Eu consigo desenvolver uma equação e determinar os valores de x, mas essa condição no campo da função composta, ela não é válida porque a composição de uma função com outra não é comutativa. Bem, mas por questões algébricas nós temos. Então, f de g de x é o que nós calculamos lá no item A. 2x ao quadrado menos 6. Vocês podem retornar o vídeo e verificar isso. Tá? E g de f de x é o que nós obtivemos, o que a gente obteve lá no item B. 2x ao quadrado menos 20x mais 49. Então, vou trabalhar com essa equação aqui. Eu consigo cancelar 2x ao quadrado com 2x ao quadrado, menos 6, eu vou adicionar em ambos os membros, 49 mais 6, 55, menos 20x, trazer para o primeiro membro, cancelando, então vai ficar 20x, 20x igual a 55, vou dividir tudo por 20, 55 sobre 20. Então, eu tenho essa fração que eu posso simplificar. Divido por 5 em cima, divido por 5 embaixo, numerador e denominador, obtendo 11 quartos. Então, para que a composição para que ela seja igual, eu preciso ter x igual a 11 quartos. Beleza? Vamos agora calcular o valor de g de 4. Então, no item C, nós calculamos g de x, que é 8x à quarta menos 8x ao quadrado mais 1. E agora, no lugar de x da composta, nós vamos trocar por 4.
Então, eu vou trocar aqui e vou trocar aqui. Então, 8 vezes 4 elevado à quarta potência, menos 8 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Esse valor aqui resulta em 2048. Esse cálculo aqui resulta em 128, mais 1, resultando em 1921. É a imagem, tá? Onde x é 4 na composta. Então, 1921. Bem, vamos para um segundo exemplo. Sejam as funções f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a raiz quadrada de x menos 5, determine o domínio de g bola f e de f bola g. Então, vamos calcular o domínio da composta, tá? Bem, vamos para o item A. G bola f é g de f de x, g composta com f. Então, no lugar do x da g, eu coloco f. Então, vai ficar g de 2x mais 1, eu substituí, né, f de x por 2x mais 1. E no lugar do x da g, eu coloco 2x mais 1 menos 5. Tá? Fazendo as operações aqui, 2x menos 4. Então, a composta g bola f é raiz quadrada de 2x menos 4. Então, para determinar o domínio, eu preciso restringir aqui o radicando. Então, 2x menos 4 vai ser maior do que ou igual a zero. Então, os valores de x para o domínio da composta vão ser qualquer valor 2x menos 4 maior do que ou igual a zero. Então, implica, vai ficar 2x maior do que ou igual a 4, o que resulta em x maior do que ou igual a 2. Então, o domínio da composta g bola f é qualquer valor maior do que ou igual a 2. Eu coloquei aqui em notação de intervalo. Então, nós temos o domínio calculado da g bola f e agora da f bola g é o mesmo processo. No lugar do x da f, eu coloco a função g de x. Então, vai ficar no lugar desse x aqui, eu troco por raiz quadrada de x menos 5. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de x menos 5 mais 1. Tá? Não consigo simplificar mais. Novamente apareceu uma raiz quadrada. A única restrição está nessa raiz quadrada. X menos 5 tem que ser maior do que ou igual a zero. X tem que ser maior do que ou igual a 5. Então, o domínio de f bola g é qualquer valor maior do que ou igual a 5. Beleza? Exemplo 3. Dadas as funções f de x igual a 5x menos 3 e f de g de x igual a menos 5x mais 7, determine a função g de x. Então, eu tenho a função, tenho a sua composta e agora eu quero obter a segunda função. Como que eu faço isso? Nós vamos substituir x por g de x. Então, no lugar de x aqui, eu vou trocar por g de x. E no lugar de x dessa função que eu conheço, eu vou trocar também por g de x. Então, vai ficar f de g de x, né, que é a função que eu preciso descobrir, igual a 5 vezes g de x, que está aqui na função, menos 3. Então, eu fiz essa substituição. Eu substituí x por g de x na f que eu tenho. Tá? E eu preciso encontrar o g. Então, f de g de x deu o seguinte, fazendo essas trocas. 5 vezes g de x menos 3. Tá? Lembrando que o x é g de x agora. Só que, note que pelo enunciado, f de g de x também é igual a menos 5x mais 7, que é essa daqui, certo? Então, eu tenho duas funções que representam a mesma. F de g de x, f de g de x. Então, eu vou igualar os dois membros das duas funções. Então, eu vou obter 5g de x menos 3 igual menos 5x mais 7. Então, 5g de x menos 3 igual a menos 5x mais 7. Então, vamos isolar o g. Vai ficar 5g de x igual menos 5x mais 7 mais 3. Vai ficar 10. E divido agora tudo por 5. G de x igual esse valor divididos por 5. Eu vou separar em duas frações. Menos 5x sobre 5 mais 10 sobre 5. Exatamente o que está aqui. Simplificando, menos x mais 2. Ok? Bem, vamos agora olhar um pouquinho sobre a questão da função inversa. Dizemos que uma função f de d em c é inversível se existe a função g de c em d tal que a composta de g com f resulta em x para todo x pertencente a d, o domínio da função f, e f bola g, f composta com g de x, também resulta em x para todo x pertencente a c, o domínio
da função g ou o contradomínio da função f. Nesse caso, dizemos que g é a inversa de f e escrevemos g igual a f de menos 1. Então, a notação de função inversa é essa. Então, para verificar se a função é inversa, basta você calcular a composta de uma pela outra, ou da inversa pela função, e verificar se deu x. Se deu x, significa que a função determinada é a inversa da função dada. Então, essa é a notação de função inversa, que nós temos que ter um certo cuidado, tá? O seguinte cuidado é por quê? Porque f de menos 1 de x e f de x elevado a menos 1 denotam objetos diferentes, objetos matemáticos diferentes, tá? F de menos 1 de x é a inversa da função f calculada em x, que é o que nós queremos estudar agora. F de menos 1 de x é a inversa da função. Agora, se eu abro parênteses, coloco a função dentro e elevo a menos 1, eu tenho 1 sobre f de x, o inverso da função, e não a função inversa. Então, tem que tomar cuidado. F de menos 1 de x é a função inversa e f de x elevado a menos 1 é o inverso da função. Tá? Então, para calcular a inversa, eu não uso essa notação aqui. Tá? Eu não uso essa fórmula. Tá? Eu uso a questão de que a função inversa ela é calculada em x, porque ao calcular a composta da função com a inversa resulta em x. Mas vamos ver isso com calma para frente. Então, para que uma função admita inversa, ela precisa ser obrigatoriamente bijetiva. Tá? Em cálculo, nós só calculamos a inversa de funções bijetivas, porque só funções bijetivas admitem inversa, ou seja, ela precisa ser injetiva e sobrejetiva. Tá? Bem, então, vamos olhar aqui um caso, um exemplo. A função f de x igual a 2x tem inversa f de menos 1 de x igual a x sobre 2. Tá? Vamos interpretar isso aqui no diagrama. Tá? Então, se eu aplico menos 3 na função f, eu obtenho menos 6. Se eu aplico menos 1 na função f, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Tá? Agora, existe uma função que faz o processo inverso, que inverte as condições de domínio e contradomínio? Sim. E essa função é a inversa. Então, se eu utilizar agora a inversa e trocar os valores aqui do contradomínio da função f, fazendo ele se tornar domínio da inversa, eu obtenho os valores que estão no primeiro diagrama. Menos 6 divididos por 2 dá menos 3, menos 2 divididos por 2 dá menos 1, 2 divididos por 2 dá 1 e 6 divididos por 2 dá 3. Então, eu fiz o processo inverso. Okay? E uma outra maneira de verificar por que a função f de x igual a 2x e f de menos 1 de x sobre 2, essa função é a inversa da função f. Basta você fazer a composta. Se a composta deu x, significa que o que você encontrou é a inversa de fato. Você pode analisar pelas duas compostas, f com g ou g com f. Então, f de g de x é o quê? No lugar do x da f, eu coloco a g. Então, no lugar do x aqui, da f, eu coloco x sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes x sobre 2, 2x sobre 2, simplifica, resta x. Beleza. A função f de menos 1 é a composta da função dada. Agora, lembrando que g eu estou utilizando g para representar a inversa. Tá? G de f de x, mesmo processo. No lugar do x da g, eu coloco a f. Então, nesse x aqui, eu coloco 2x, que é a função. 2x sobre 2 simplifica, dá x. Beleza? Bem, então, vamos agora analisar a função inversa pelo gráfico. Como é que eu consigo analisar, tendo duas funções, plotar no gráfico e verificar que essas duas funções, uma é inversa da outra? Então, a função f de x igual a 2x tem a inversa x sobre 2, como nós vimos no slide anterior. Os gráficos das funções f e g são simétricos em relação à reta tracejada, que nesse caso eu demarquei em azul, tá? Representada pela função h de x igual a x, ou seja, f e g, lembrando que g é a inversa, então f e g são as funções, onde f é a função dada e g é a inversa. E eu marquei uma terceira função, h de x igual a x, tá? Que é essa questão do x que a gente veio discutindo. Ela também é uma reta, nesse caso, tá? E matematicamente, a função h de x igual a x é chamada de função identidade, cujo gráfico é uma reta que é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. O que isso significa? Que essa reta divide o primeiro
tá? A primeira região aqui e a terceira região aqui em partes iguais. Ou seja, o primeiro quadrante foi dividido em uma parte e em outra parte. O terceiro quadrante em uma parte e outra parte, ambas de 45 graus. Ok? Então, a função identidade faz isso. Ela divide os quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro quadrante, em regiões equivalentes. E os gráficos da função com a função inversa são simétricos em relação a essa reta da função h de x igual a x. Bem, então vamos para um exemplo. Primeira questão. Dada a função bijetora, lembrando que inversa só existe em funções bijetoras, f de x é igual a 6x mais 1. Vamos obter a sua inversa, primeiramente, algebricamente, tá? Utilizando o seguinte procedimento. Então, para obter algebricamente a inversa, eu vou seguir 3 passos. Primeiro, escrever f de x igual a y. Tá? Então, no lugar de f de x, eu troco por y. Y igual a 6x mais 1. Substituo a variável y por x e a variável x por y. Então, no lugar de y, eu coloco x. No lugar de x, eu coloco y. E agora, o último passo é isolar um novo y, obtendo a função inversa. Então, nós vamos isolar esse y aqui. Vai ficar x menos 1 divididos por 6. Tá? Então, x menos 1 sobre 6 é a nova função e é a função inversa da função dada 6x mais 1. Então, como que eu faço para verificar se os cálculos estão corretos e verificar de fato se a função obtida é a inversa? Vamos primeiramente fazer a composta. Tá? Então, vamos verificar que f de x igual a 6x mais 1 tem inversa f de menos 1 de x igual a x menos 1 sobre 6, que é o cálculo que nós fizemos aqui. Tá? Escrevendo f de menos 1 de x igual a g de x, apenas para facilitar a anotação e não ficar tão poluído os cálculos. Então, eu vou calcular f de g de x, no lugar do x da f, eu coloco a g, então no lugar do x da f, eu vou colocar essa função, então vai ficar 6 vezes x menos 1 sobre 6 mais 1. Vamos fazer as operações, 6x e menos 6. 6x menos 6 sobre 6 mais 1. E essa aqui, fração, eu consigo separar em duas. 6x sobre 6 menos 6 sobre 6 mais 1. Simplificando, aqui vai restar x, aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0, só resta x, que é a função identidade. Ok? Então, pela composta, nós verificamos que, de fato, essa função é a inversa dessa função. Ou eu poderia utilizar a outra composta, tá? Não precisa calcular as duas. Basta calcular uma e verificar se deu a identidade, tá? Então, vamos calcular a segunda. G de f de x. Então, no lugar de x da g, eu coloco a f. Então, no lugar do x dessa função, eu coloco 6x mais 1. 6x mais 1 menos 1 sobre 6. Mais 1 menos 1 dá 0. 6x sobre 6 é o que nos resta, simplificando x, função identidade. Então, algebricamente, eu faço isso. Tá? Eu sigo esses passos para determinar a inversa, escrevo f de x por y, substituo y por x e x por y e isolo o novo y. Certo? Então, nós temos aqui o gráfico da função inversa, eu tracei no GeoGebra, f de x igual a 6x mais 1, está aqui em verde. Em vermelho, g de x igual a x menos 1 sobre 6, está aqui. E em azul, eu tracei a reta da função identidade. E note que o gráfico das funções f e g, tá? G é a função inversa da f, é simétrico em relação à função identidade. Tá? Bem, vamos para um segundo exemplo para ficar mais claro. Determine a inversa da função bijetora. F de x igual a x ao cubo menos 2. Escrevo f de x igual a y. Logo, no lugar de f de x eu troquei. Y igual a x ao cubo menos 2. Substitua a variável y por x e a variável x por y. Então vai ficar x igual a y ao cubo menos 2. Exatamente o que está aqui. Isola o novo y. Vai ficar x mais 2. Extrai raiz cúbica em ambos os membros. Vai ficar y igual a raiz cúbica de x mais 2. Tá? Então, nós temos aqui que a inversa da função f é f de menos 1 de x igual a raiz cúbica de x mais 2. Agora, vamos verificar se de fato essa é a inversa da função dada. Então, apenas vou denotar por g e fazer as compostas. F de g de x é o quê? No lugar de x da f, eu coloco a g. Então, no lugar desse x, eu coloco essa função.
Então vai ficar raiz cúbica de x mais 2 ao cubo menos 2. Índice cúbico e expoente cúbico, eu consigo simplificar, vai restar apenas o radicando. X mais 2 menos 2. Então, mais 2 menos 2 dá 0, resta apenas o x, função identidade. Então, já está verificado que a função obtida é inversa dessa função, porque nos deu a identidade. Bem, eu posso fazer também g bola f apenas para confirmar. Então, no lugar do x da função g, que é a inversa, eu troco por x ao cubo menos 2. X ao cubo menos 2 mais 2 dentro da raiz cúbica. Então, menos 2 mais 2 dá 0. X ao cubo e índice também cúbico, eu consigo simplificar, vai restar apenas o radicando x. Novamente, função e identidade. Vamos ver como é que ficaria o gráfico, tá? Se eu digitar f de x igual a x ao cubo menos 2, aparece o traçado verde aqui. Se eu digitar a função g de x igual a raiz cúbica de x mais 2, aparece traçado vermelho. E a função h de x igual a x é a identidade. Note que o gráfico que está em verde é simétrico em relação ao gráfico que está em vermelho em relação à reta da função h de x igual a x. Tá? Apenas uma dica. Vocês podem fazer a construção também desses gráficos que estão nesse vídeo, dos slides que vão ser disponibilizados no GeoGebra para que vocês verifiquem de fato as minhas construções. Tá? Então, como que eu faço para construir raiz cúbica? Uma função que tenha no segundo membro uma raiz cúbica. Tá? Eu digito aqui g de x, que foi o passo que eu digitei, g de x igual CBRT, tá? Que é o código para a raiz cúbica, abre parênteses, x mais 2, que é o valor que está dentro do radical. Então vai ficar CBRT, abre parênteses, x mais 2. É a função que está aqui, ela vai ser plotada automaticamente. Então, para digitar raiz cúbica, no GeoGebra a gente utiliza esse código, CBRT. Tá? E para raiz quadrada é SQRT. Tudo bem? Então, apenas uma dica para auxiliar vocês na construção de novas funções no GeoGebra. Beleza? Então, para a aula de amanhã, eu irei disponibilizar alguns exercícios sobre função composta e função inversa para praticarem. Por que amanhã? Porque hoje eu quero que vocês assistam esse vídeo, baixem o material em PDF que será disponibilizado e façam manualmente todos os exemplos que eu trouxe aqui, para que fique claro essa questão de função composta e função inversa. Tá? Trabalhem com GeoGebra, utilizem outras funções, outros exemplos que vocês podem estar encontrando em alguns livros, na própria internet. Tá? Utilize o GeoGebra para fazer as construções dos gráficos dessas funções que uma é inversa da outra. Tá? E vocês vão compreender com mais detalhes a importância desses conceitos. A gente trabalha muito com cálculo, com a questão algébrica, mas a gente não se depara a importância de alguns quesitos geométricos. E o GeoGebra facilita muito nessa parte. Então, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, fizessem as questões manualmente no caderno de vocês, nos materiais, tá? Fizessem os cálculos para que compreendam de fato cada procedimento e trabalhem com a função inversa, principalmente lá no GeoGebra, tá? Para que vocês de fato entendam, compreendem os conceitos desses dois novos assuntos, função composta e função inversa. Tudo bem? Então, por hoje seria isso e amanhã estarei disponibilizando alguns exercícios lá no Moodle, ok? E postem suas dúvidas referentes a esse assunto, que nas próximas semanas acredito que já faremos mais uma tarefa, mais um trabalho sobre o tema funções. Tudo bem? Um forte abraço e até mais!